qual seria a sua manchete de início de governo? Que palavras? Vamos tentar chegar a alguma, não sei se você já pensou eu nisso. diria para você que São José inicia uma nova fase com Carlinhos. Eu diria que essa é uma manchete que eu colocaria. Agora, só para a gente contextualizar, né? Por quê? Né? Porque eu acho que a cidade ela viveu um ciclo de 16 anos, onde aconteceu muita coisa positiva, mas que deixou algumas limitações, uma delas o desenvolvimento econômico, né? E agora está no momento da cidade viver uma nova etapa no seu desenvolvimento. Tá. E inicialmente quais são os pilares desse desenvolvimento? Desenvolvimento econômico, né, que significa fazer com que a cidade volte a ser competitiva, né, para novos empreendimentos, para novos investimentos. A modernização da mobilidade urbana, o investimento em educação, aí especialmente a escola integral e a questão das creches. E por fim, a saúde pública, a inovação e a melhoria da gestão nessa área. Essas áreas, em tese, todas elas estão aqui nessas questões. Então vamos aproveitar. Nessa questão de desenvolvimento econômico, eu falei com o prefeito ontem até, ele falou sobre uma mudança no modelo de receita, né? Que está caindo muito a receita industrial e há uma mudança para essa receita de serviço, que é serviço e comércio, mas que é um valor muito menor, né? E que os novos prefeitos têm que se adaptar. Como é que você enxerga esse cenário e o que dá para fazer para recuperar esse processo que vem num processo de queda? Primeiro, a dificuldade da economia industrial no Brasil, ela acompanha uma tendência mundial, né, de países que vão melhorando sua economia e que vão tendo um espaço cada vez maior de outras áreas de serviços, por exemplo, né, em relação à indústria. O problema é que São José, nessa área, ele teve um desempenho pior que os outros municípios do estado de São Paulo, nessa área industrial. E isso você mede através do ICMS. Porque o ICMS que nós recebemos é a nossa parcela no bolo. Então, quando o ICMS cai para todo mundo, significa que caiu a atividade industrial para todo mundo, principalmente industrial. Quando o ICMS cai mais numa cidade, como foi o nosso caso, caiu o índice de participação, é sinal que você começou a ter um pedaço menor do bolo, porque a tua economia está crescendo menos, está com um desempenho pior que a dos outros, né? Então eu acho que tem um espaço a recuperar na área industrial, mas eu concordo com o prefeito que a gente precisa trabalhar mais as questões de serviços, né? O ISS hoje é um importante tributo do município, responde por uma boa parte da nossa arrecadação, e a gente pode incrementar mais isso. Por isso a Secretaria de Turismo, ela vai ter uma tarefa, né, de atrair investimentos e de melhorar bastante essa questão. Logo no início do seu mandato você já vai se deparar com um problema na questão industrial, que é o caso da GM, né? E é possível reverter essas quase 1.800 demissões? O que você pretende fazer? Nós temos que fazer tudo para reverter, ou pelo menos para a gente adiar e ganhar mais tempo, porque vai ser um trauma muito grande para a cidade, não só pelo que ela representa agora de impacto social, mas pelo que ela representa de perspectiva futura. Dificulta muito a nossa vida para o futuro, né? Porque nós precisamos que a GM invista mais em São José, traga novos projetos para cá, né? Eu falei durante a campanha, eu repito aqui, a função da prefeitura nesse caso é tentar facilitar o diálogo entre as partes. Eu já conversei com o Luiz Moan da GM, já conversei com o sindicato, conversei com o ministro Gilberto Carvalho, e nós estamos tentando criar um ambiente melhor de negociação para que tenha um entendimento. Se não houver um entendimento,
né? Eu temo muito pelo desfecho disso. E aí eu acho que tanto o sindicato quanto a GM, né, tem que ter disposição para aproximar mais as posições. Porque a única solução para o caso GM é a gente conseguir um entendimento entre essas duas partes. Além da GM, como estimular a vinda de novas indústrias? A gente está com uma lei de incentivos fiscais, está parada na Câmara há 2 anos. Né? E aqui em São José tem uma regra que não pode doar a área para trazer empresa. Jacareí está fazendo isso e está levando a empresa para lá. Você acha que essa é uma política antiga mesmo? Essa de doação, de incentivo? O que dá para fazer para atrair empresas para a cidade? Eu acho que a gente tem que ter distrito industrial, que é uma forma de você baratear o preço do terreno. Uhum. Eu acho que a política de doar terreno, ela não pode ser uma política generalizada. Acho que se você tiver um investimento de um peso grande, não só de produção, mas de geração de emprego e de cadeia produtiva, eu acho que você pode até abrir uma exceção e fazer doação de terreno, mas acho que eu não adotaria isso como uma política constante para tudo, tal. E acho que Jacareí nem faz isso. Acho que Jacareí as coisas foram pontuais, se não me engano, no caso da... Que foram recentes, né? Da Sherry, da outra. São empresas que vão atrair né, fornecedores, vão ter uma cadeia produtiva ali. Acho que o principal que a gente tem que fazer nessa área aí é facilitar a vida do empreendedor. Tentar acelerar os processos, dar uma decisão mais rápida para que ele possa investir. Né? Com relação além dos distritos industriais que eu falei lá no começo. Né? Ok. Mas você vai rever, vai pegar essa lei, vai revisar, vai tentar... É uma medida importante logo para o início, não? Eu acho que o mecanismo de incentivos fiscais ele é positivo, ele não resolve todos os problemas. E se a lei está lá na Câmara e não foi votada, é que algum problema existe. Então nós vamos ter que reavaliar, né? Bom, até uma questão do Paulo, mas que eu vou agregar aqui, ele fala justamente sobre a questão do emprego, do saldo de empregos, que vem em 2010, isso dados do CAGED, 5.838 empregos gerados, janeiro e novembro. 2011, Geraldo é saldo, né? É saldo. Gerado menos o perdido. Isso. Em 2011, não, esse aqui é 2012, até o momento, até novembro. 2.252. Quer dizer, em 2010 teve um número, né, um saldo positivo, aqui caiu, aqui subiu, mas ainda é um número pequeno. E novamente puxado pelo setor de comércio e serviço, sendo que a indústria e a construção civil continuam caindo. Né? Qual que é a resposta que pode dar para esse cenário, para mudar isso? É possível? Quanto tempo? A gente tem que trabalhar muito em 2013 nessa linha que eu falei para você, né? Facilitar a entrada do investimento em São José, né? Tentar agilizar mais os processos de avaliação dos empreendimentos. Isso já ajuda muito. Segundo, ter uma política forte de atração, de buscar, de ver as oportunidades que tem, de falar com os empreendedores, né? E terceiro, começar a construir esse processo aí do distrito industrial, né? Não é uma coisa que a gente vai fazer em 2013, mas ele é fundamental. Isso facilitaria, por exemplo, a vida da GM. Hoje, para você montar uma autopeça, você precisa de uma área muito grande. Em São José as áreas são caras. Mas aí isso implicaria numa mudança de zoneamento. Por exemplo, hoje a gente tem acho que são 23 milhões ou 21 milhões de metros quadrados de área industrial. Criar distritos nessas localidades já, o que isso muda? O terreno hoje em São José é muito caro. Uhum. E aí, particularmente, isso desestimula a entrada de indústrias na cidade. Na medida que você faz distritos industriais, você tem condição de baratear esses terrenos. Né? Não sei. Outra coisa que você falou, na sequência de 3 pontos positivos, a questão da modernização da mobilidade. Acho que de cara um processo que todo mundo ficou esperando foi essa criação dos corredores, até para facilitar, dar agilidade ao sistema. O que mais pode ser feito? O que você pensa? Corredores, investir em tecnologia,
né? Por exemplo, nós podemos colocar na internet não só os horários, os itinerários e tudo isso na internet, no celular da pessoa, mas inclusive o ponto aonde está um determinado ônibus que a pessoa espera. Eu quero saber a linha tal que eu estou esperando aqui, onde está? Está atrasada? Não está? Itinerário. Eu acho que já existe um processo para que isso aconteça. Até esse... Isso já existe em Santos, existe em vários municípios. Tem municípios que tem totens, que você acompanha. Sim, aqui em São né? José, eles já teriam verba garantida aí para instalação de pelo menos 30. O projeto você deve manter, então, né? O que mais? Eu devo fazer, né? Porque não foi feito, né? Não, muita coisa só que... está, segundo eles, encaminhado para que isso aconteça. Tem mais alguma coisa no sistema de mobilidade? Mesmo essa questão dos corredores... corredores é a grande prioridade. E mas isso aí você que vai rever os projetos, os itinerários, os locais. Acho que são 16 pontos. As coisas foram muito bem... as coisas foram estudadas. Existe uma pesquisa de origem e destino, tal. Você pode fazer alguma adequação, né? Mas nós também não vamos fazer retrabalho, né? Tudo isso é feito com dinheiro público. Então nós não podemos chegar lá e falar, vamos começar tudo de novo só para dizer que... né? Então aquilo que a gente avaliar que está bem feito, está bem proposto, nós vamos implementar. O corredor de transporte, eu defendi na campanha de 2004. Nós estamos em 2012. Não temos nenhum ainda. Né? Então você não sabe a vontade que eu estou de fazer esses corredores. E esses corredores, eles vão dar muita dignidade a quem anda de ônibus, né? Porque agiliza muito. Você já andou num corredor de ônibus exclusivo? Já, mas não aqui. Não aqui porque aqui não tem. Não no Brasil. Já andou lá na 9 de julho, por exemplo, em São Paulo? Putz, é outra coisa. Em São Paulo a gente tem outra história. Os carros tentam entrar eventualmente nos corredores, mas você percebe que o fluxo é mais tranquilo. Bom, agora você falou sobre essa questão de investimento em educação. São José, né, tem um dos melhores índices de IDEB, que é um dos referenciais para medir educação, né, de primeira a quarta e de quinta ao nono ano. Eles tiveram esse desempenho, a gente está acima da média nacional. São José acabou de fazer uma coisa que é criar uma grade específica para a cidade, né, coisa que normalmente só acontece na rede particular. Como é que você pretende? Esse projeto acabou de ser feito, mas de repente pode até ser revisto. O que mais pode ser feito? São José é uma cidade acima da média nacional. Faz muito tempo, né? A gente teve duas dádivas aí na história da cidade. Primeiro, a fase sanatorial, que exigiu de São José uma preocupação que ninguém tinha na época com planejamento, né? Com condições sanitárias, com tudo isso. Depois nós tivemos aqui a implantação do CTA, que foi trazendo para São José uma massa de conhecimento, né, que foi decisiva no desenho urbano da cidade, planejamento e tudo isso. Então é natural que a gente tenha um bom IDEB, mas a gente não deve se acomodar. Temos que trabalhar para melhorar ainda mais, e eu acho que isso se faz com a escola integral, se faz usando o que tiver de inovação para a escola, né? Tudo que a gente tiver aí de novas técnicas, e se faz sobretudo com valorização do professor, né? O professor, a gente pretende tratá-lo como um agente e um sujeito fundamental do processo, né? Então, ouvindo, dialogando, trazendo para participar. Tem outras duas áreas da educação que eu queria que você comentasse. Primeiro é a questão do jovem, da profissionalização. E o segundo é mesmo a universidade, né? Você até colocou uma pessoa da Fundas que te ajudou, como você citou, na questão da escola técnica da Petrobras. Dá para avançar nesse setor? Dá, nós vamos ampliar ensino técnico em São José, ensino profissional. E a outra área você perguntou? A própria universidade. Sim, a universidade. A universidade é sobretudo fazer parcerias, incentivar as pessoas a usarem o ProUni, né? Mas você tem algum projeto específico já desenhado para isso? Não, o nosso principal foco na educação do início, né,
será a valorização dos professores, né, e as medidas necessárias para que a gente possa implantar a escola integral a partir, evidentemente, do segundo ano, né? Porque você está no ano letivo, você não tem como mexer, você desorganizaria o sistema. E a creche, que é um desafio, nós já estamos tratando com o Ministério da Educação, tem recurso lá, né, e nós queremos resolver esse problema do déficit de creche. Essa escola, a sua proposta de escola integral, o que é? São José está construindo 2 mega escolas, né? Um exemplo do que eu acho que meio que o que foi o Céu da Marta, o que é o Educar Mais do Hamilton, não sei bem direito, para possibilitar isso. O que você pensa? Qual que é o modelo? Porque o que existe hoje é muito criticado pelos pais, pelos próprios alunos. Qual que é a sua ideia de escola integral? Depende muito de uma realidade para outra, né? Você tem lugares que tem uma comunidade pequena, uma única escola, e aí essa escola tem que ser a escola integral. Você tem que agregar nela equipamentos, você tem que dar condições dela ser uma escola integral. E existem outras regiões que você tem uma densidade grande, com muitas escolas. O princípio nos 2 casos é o mesmo, um período com as aulas tradicionais, outro período com atividades complementares, né? Educação artística, música, educação física, informática, profissional. Você se inspira em algum modelo? Eu acho que Darcy Ribeiro já fez isso lá no Rio, a Marta fez isso em São Paulo, se não me engano, Anísio Teixeira foi o primeiro que levantou essa tese no Brasil, né? Então é uma coisa já existe muito acúmulo em relação a isso, né? Então em alguns locais, né, nós vamos ter um modelo com grandes escolas, né, em outros nós vamos aproveitar um equipamento que já existe. E vou trabalhar muito com a Fundais nesse processo. Eu acho que a Fundais pode ajudar bastante a gente a implantar a escola integral. Voltando para cá, qual que é a visão que você tem da máquina, até com base nesses primeiros estudos que você já fez do processo de transição? A máquina administrativa ela é grande, ela é complexa, você tem, digamos, uma estrutura organizacional que foi feita ao longo do tempo, e que foram sendo criados órgãos em momentos diferentes, com estruturas e concepções diferentes. Em algum momento, eu acho que nós vamos ter que fazer uma grande avaliação dessa estrutura e, eventualmente, propor uma reforma administrativa ampla nessa organização das secretarias. Não é coisa para 1 nem 2 anos, porque você precisaria estudar todos os processos, todos os sistemas, avaliar os serviços para propor uma coisa dessa, né? Isso não pode ser uma coisa de governo, isso tem que ser uma coisa da cidade, né? Mas em algum momento vai ser necessário, porque você pega algumas secretarias que foram criadas lá atrás, elas têm um modelo, uma lógica, uma filosofia. Você pega umas que foram criadas mais recentemente, é outro modelo, né? Então você vai ter que ir em algum momento você vai ter que se debruçar sobre isso, fazer um estudo mais aprofundado. Acho que a Prefeitura de São José tem uma coisa muito boa, tem servidores muito qualificados. E a gente tem que aproveitá-los, né, motivá-los, para que a gente possa prestar um bom serviço. Mas há uma preocupação sua em não inchar, em tentar enxugar, até para abrir novos concursos, contratar pessoal efetivo? Olha, abrir concurso sempre é necessário fazer, você tem que fazer nas áreas que são necessárias, mas tem que ter sempre o cuidado de fazer com responsabilidade. Ver se você tem recurso, né, avaliar o impacto no curto, no médio e no longo prazo, né, você não pode pensar só na sua gestão, né, você tem que ter uma responsabilidade muito grande, né, em relação a isso. Vamos lá. Qual a impressão que sua equipe de transição lhe passou? Quais seriam as áreas mais problemáticas? Olha, a gente tem um problema financeiro orçamentário, que é uma queda grande de arrecadação. Nós vamos ter... nós vamos pegar um caixa muito mais baixo do que nos anos anteriores. Aqueles superávites de 100, 200 milhões, totalmente fora de
de cogitação, isso é uma dificuldade grande. Qual que é a estimativa? Aí tem vários números, como tem números da prefeitura, a gente tem nossa avaliação, eu prefiro, mas é muito menor do que o que foi observado nos outros anos. Nós temos uma queda de arrecadação prevista no ano que vem, porque caiu a nossa participação no ICMS, isso é uma coisa preocupante. Tem dívidas como essa da Fundais, né? Tem situação de obras que estão parando e outras que a gente antevê problemas mais para frente. Ou seja, tem muito serviço aí, muito abacaxi pela frente, e nós vamos enfrentá-los, descascá-los todos. Por exemplo, com relação até essa questão de recursos, você vai ter uma capacidade de investimento de 160 milhões. Você pretende fazer um remanejamento já logo no início, até para dar conta dos seus projetos? Essa capacidade de investimento está toda comprometida já ali no orçamento, né? Não tem muita margem. Então nós vamos apurar mais e vamos verificar o seguinte: se em algum lugar a gente pode aumentar a eficiência da máquina, né? Evitar desperdício, rever alguns gastos, né? Para aumentar essa capacidade de investimento. Mas prever remanejamento? E outra coisa, também ir atrás de recursos federais e estaduais. Agora, remanejamento, você pensa? O remanejamento ele faz na medida que você fala o seguinte: não, eu tenho a possibilidade de tirar isso aqui, porque não vai comprometer, né, então eu posso trazer para cá. Né? Então o remanejamento, na verdade, ele é o final da linha, né? Não é ele que define, ele não é uma causa, ele é uma consequência, né? Tá. Com relação aos movimentos sociais, o Cury apontou que a relação com os movimentos sociais sempre foi muito difícil e até impeditiva de remoções, de atuações principalmente na área habitacional. E até chegou a apontar que para você esse processo seria mais fácil, até porque eles são do seu partido. Vai ser mais fácil? Como é que vai ser o diálogo com esses movimentos, visto que algumas remoções de fato serão necessárias, principalmente de moradores de área de risco? O diálogo com os movimentos eu sempre terei, meu governo vai estar todo orientado a ter, independente de partido. Então, se houver uma liderança de um movimento social ligado ao PSDB, nós vamos buscar um diálogo, porque na democracia é assim que funciona. Vamos sempre buscar soluções negociadas, acordadas, e quando for preciso nós vamos exercer a autoridade, né, na defesa do interesse da cidade, porque é obrigação do prefeito. Isso eu não posso abrir mão disso, né? É uma obrigação que a população de São José me impôs no momento que eu fui eleito, né? Então nós vamos exercer a autoridade, não quero deixar a menor dúvida sobre isso, mas vamos fazer isso de forma democrática, ouvindo. Muitas das vezes o problema não é falar para a pessoa, né, que ela não pode morar ali porque é uma área de risco, a vida dela está em risco, da família e tal, né, em que portanto ela tem que ir para tal lugar. Quer dizer, muitas vezes é o seguinte: olha, nós temos umas opções aqui, vamos tentar aqui, vamos tentar lá, né, e isso nós vamos ter uma equipe no governo muito sintonizada para fazer esse diálogo, e o próprio secretariado vai estar orientado a fazer esse diálogo. Até indo na sequência, a gestão do Cury foi marcada pela cidade de leis e regras, né? Até no episódio, principalmente da fiscalização. Você pretende manter esse mesmo perfil? Veja, a administração pública, diz o direito, ela só pode fazer aquilo que a lei expressamente determina, diferente da área privada, onde as pessoas podem fazer qualquer coisa desde que a lei não proíba, né? Então, todo governante ele tem que seguir as leis e as regras, e você tem que ter um ordenamento da cidade. Isso é fundamental, né? Agora, esse ordenamento ele pode ser construído de uma forma autoritária, de cima para baixo, mas pode ser construído de uma forma democrática, com mais diálogo, com mais entendimento. Vou abrir outro. Muitos joseenses
reclamam da questão da saúde, foi o que até pesquisas indicou. Você tem falado bastante em mutirão e tal, mas os especialistas apontam que essas mudanças são muito mais estruturais. O Cury fala especificamente que o problema está no SUS, mas o que a população vai sentir de fato na prática com essa mudança na saúde? Tem uma coisa que o Cury fala que eu concordo. Nós criamos um sistema universal de atendimento integral, só que o sistema ele não tem recursos suficientes para cumprir esses princípios. E não tem por vários motivos, né? Um deles é o tamanho do nosso PIB e o tamanho da arrecadação dos municípios, dos estados e da própria União. Esse é um problema nacional que imagino não, é muito debatido hoje, imagino que precisa continuar sendo debatido para buscar uma equação, né? Ou você consegue recursos para o sistema como um todo no país, né? Ou você estabelece critérios mais claros do que é responsabilidade do município, o que é responsabilidade do Estado, o que é responsabilidade da União. Mas aí não parte de você, seria uma discussão. Sim, porque é essa parte que ele fala aqui, que existe uma questão no SUS. De qualquer forma, apesar de todos os seus defeitos e todos os seus problemas, o SUS é um grande avanço. O SUS é uma conquista do Brasil. Não existia no passado, as pessoas viviam de caridade, de convênio ou de particular. Não existia um sistema único. As pessoas, inclusive, que eram atendidas no antigo INAMPS, né? Eles tinham que ser segurados para poder ser atendidos. Então o SUS ele é um avanço. O que nós temos que fazer em São José? Nós temos que dar conta do recado nosso. Para isso nós temos ações emergenciais, nós temos parcerias e temos ações estruturais de médio e longo prazo. Então a equipe da saúde, o secretário, a equipe dele, tem muita clareza disso. De imediato, né, nós temos que minimizar o sofrimento dessas pessoas que aguardam atendimento. Para isso nós temos que fazer mutirão, não há outra forma. Esse você tem dito que é uma das suas principais ações. Tem outras ações que você vai tomar logo que assumir, que são consideradas prioritárias? Nós vamos pegar o processo do SAMU, né, corrigir os defeitos do projeto que foi enviado, reenviá-lo e procurar o Ministério da Saúde para a gente agilizar o máximo possível. Nós vamos tentar, durante o primeiro ano do nosso governo, até dezembro, implantar o SAMU em São José. Queremos fazer outras parcerias com o governo federal. E nós temos uma ação que aí nós vamos precisar da ajuda muito grande dos servidores, que tem que ser parceiros nossos e serão, da sociedade, que é identificar os problemas de gestão que nós temos, identificar aonde existem desperdícios, retrabalho, né, que a gente possa otimizar os recursos que já são aplicados na saúde. Eu acho que se a gente fizer um esforço de gestão, a gente tem condição de melhorar ainda mais esse atendimento. E na relação nossa com os parceiros e com os contratados, então eu falo de SPDM, falo de Santa Casa, Pio 12, Antoninho, Provisão, nós temos que ter uma relação de parceria e de transparência. Por exemplo, a SPDM tem um contrato com São José, esse contrato vai ser honrado, né? Agora, nós queremos que a SPDM melhore a qualidade do atendimento. Nós vamos ter uma gestão mais próxima, né? Não no sentido, digamos, contrário à instituição, né? Mas no sentido de dizer, olha, nós queremos que a instituição melhore esse atendimento, melhore a qualidade desse hospital. De forma prática, então, de ação mais prática, acho que tem essa questão da saúde. Tem alguma outra que você citaria, que a população vai sentir logo no início? Olha, nosso principal foco hoje é fazer esse mutirão de saúde, né? Agora,
Nós vamos ter o mês de janeiro e fevereiro para fazer a montagem do restante do governo. Nós vamos enfrentar janeiro, fevereiro, março, as chuvas com as suas consequências, né, que é uma coisa preocupante. Nós vamos botar nossa equipe para fazer rapidamente um diagnóstico sobre situações como áreas de risco, esse problema dos loteamentos irregulares, né? Então tem uma série de ações que a gente vai tomar. Acho que aqui já mata essa questão. Essa questão do problema da droga mesmo, do crack principalmente. Desde a remoção do Pinheirinho, eu acho que isso se evidenciou, né? Principalmente lá, é uma situação degradante de ver. E o joseense está preocupado com isso. Qual que é o seu plano para resolver isso? Essa é uma herança que nós estamos recebendo, triste, né? Um drama social que nós precisamos, de um lado, mobilizar aquilo que o município tem de estrutura, né? Então nosso serviço social, nosso serviço de saúde, mas eu acho que é fundamental também o envolvimento da sociedade, né? Eu acho que as igrejas, né, os clubes de serviço, as entidades, acho que todos precisam se somar para a gente fazer realmente um combate a essa questão aí das drogas, né? E isso se faz com prevenção, mas num caso como esse aí, é um trabalho de convencimento, é ir lá tentar convencer as pessoas a buscar um tratamento, buscar uma recuperação. É o único caminho que a gente tem para... Isso as assistentes sociais em tese já fazem. O que dá para avançar? Eu acho que nós temos que apoiar esse trabalho dela, tentar chamar a sociedade para fazer isso junto, entendeu? Vamos chamar os pastores, os padres, os espíritas, vamos chamar pessoas aí do Lions, do Rotary, quem tiver disposto a ajudar, né? Porque é um problema gravíssimo mesmo. Tá, a gente tem um projeto, né, que o Kiko está até conduzindo, de tentar recuperar essas pessoas, mas ainda depende da vontade delas, né? Você acha que dá para ampliar o número de vagas, dá para trabalhar nesse sentido? Eu acho que com parceria com comunidades terapêuticas a gente deve ampliar. Tá. Agora são perguntas mais conceituais e uma que é como é que você avalia o atual modelo de sustentação política. Eu conversei com o Cury sobre isso também. Ele aponta que é o que é possível fazer no sistema que existe. Ele reconhece que há. Você também reconhece que há partilha de cargos e pastas com os partidos aliados? Olha, se você for pegar as prefeituras do porte de São José, se você for pegar os governos estaduais, se você for pegar o governo federal, em todos eles você tem na gestão participação de pessoas que representam pensamentos políticos, partidos, grupos. Isso é natural. O que a gente não pode deixar é que isso comprometa a qualidade da gestão e o compromisso com o projeto, né? Hoje existe uma participação de pessoas que são aliados à atual gestão na administração, dentro de critérios e métodos que eles utilizaram, que não vem ao caso aqui eu comentar, né? E o que eu pretendo fazer é garantir uma participação, mas uma participação com qualidade. Eu até digo que você indicar alguém para a administração pública que não tem qualificação para aquela função, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando, né? Porque os próprios servidores daquele órgão olham e dizem o seguinte: poxa, mas fulano, partido X ou partido Y indicou tal pessoa aqui que não desempenha bem suas funções, né? Então eu tenho até procurado fazer essa reflexão e eu sinto que os vereadores têm e os partidos têm muita consciência da importância de que você tem que ter uma gestão que funcione, né? A outra, agora são essas questões mais conceituais mesmo, para abrir o texto. Na sua avaliação. O que São José tem de melhor? Beleza, né? São José é uma cidade bonita, né? Então a sua natureza, né? O banhado junto com o centro da cidade, o CTA. Temos uma cidade muito, muito bonita, né? E de pior?
Eu acho que o que nós temos de pior hoje é esse drama social das pessoas que moram em locais que não têm infraestrutura, né? Que é uma coisa que nós precisamos enfrentar, as pessoas que moram em locais que não têm asfalto, que não têm esgoto e até água. Tem uma pergunta que cabe, que é importante, que é a questão do planejamento mesmo da cidade, que é uma questão crucial. Como é que a cidade tem que ser planejada daqui para frente? Eu acho que tem que ter uma cidade que seja planejada buscando desenvolvimento econômico, crescimento, geração de emprego, tudo isso com preservação e ampliação da qualidade de vida, né? Buscar serviços públicos de qualidade, inovar nos serviços públicos, né? E ter uma boa solução de mobilidade urbana, né? Porque são as coisas que as pessoas precisam no dia a dia, né? Se deslocar, né? Você imagina a pessoa que todo dia tem que pegar um ônibus e andar 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar, né? Ela tem aí praticamente 1h30 da vida dela diariamente, né? Bom, perdida no... Essa daqui dá para ser junto, né? Qual que é a marca que você quer deixar e como quer ver a cidade daqui a 4 anos. Especificamente uma área, não conceitual. Aqui tem que ser meu pé no chão. Que marca eu quero deixar? Não, quero deixar a marca de um prefeito que governou a cidade dialogando, respeitando e tomando as decisões que a cidade precisava tomar nos momentos corretos, nos momentos decisivos. Você quer sair, por exemplo, daqui a 4 anos não sair, mas você quer olhar para trás e ver a saúde avançou, a mobilidade? Sim, esses pontos que eu te falei, né? Desenvolvimento econômico, a qualidade de vida, a mobilidade urbana e as áreas sociais, especialmente a saúde e a educação.